Tudo bom, pessoal? Boa tarde, bem-vindos para mais um Fala Dudu. E de novo a gente vai comentar a crise do coronavírus, né? A crise que está gerando aí essa preocupação imensa em todos os países do mundo e uma desaceleração econômica brutal. 2020 vai ser um ano bastante ruim para o crescimento, para o desemprego, etc. Ok, acho que a gente já abordou vários aspectos aqui da pandemia e seus impactos econômicos. Eu queria hoje falar um pouquinho sobre como que vai ser quando a gente começar a sair, né, desse isolamento completo aí que está todo mundo em vários países, né? Alguns países já começam a pouco sair do isolamento. Não é hora ainda para o Brasil começar a afrouxar medidas de distanciamento social, mas como que é depois? E como é que, assim, quais são as condições, digamos, necessárias para a gente poder começar a caminhar, né, na direção de colocar as pessoas de volta para trabalhar, esse tipo de coisa, para evitar uma queda do PIB ainda mais brutal do que a gente já vai ver. Bom, tem que ser feito com responsabilidade, com cuidado e sem pressa. Para fazer a abertura, a gente precisa essencialmente de uma coisa que chama-se testes. Precisa de teste. Então, a ideia dos países que começam a abrir ou que nunca se fecharam tanto, por exemplo, olha para o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul está ali do lado da China, teve um surto no começo, o surto foi rapidamente controlado, né? E eles estão meio que começando a voltar a se movimentar por lá, com todos os cuidados necessários. Por quê? Como? Testando. Então eles testam, sei lá, centenas de milhares de pessoas, aleatoriamente. Você para encher lá o tanque do carro no posto de gasolina, vem um cara e fala assim, você vai testar aqui e tal. Testou? Casa. Testou e deu positivo? Casa, 14 dias, incomunicável, blá blá. Avisa o seu chefe, não vai trabalhar. Testou normal? Pode ir para o trabalho. Então imagina num mundo que a gente conseguisse testar centenas de milhares de pessoas, por exemplo, no Brasil, tivesse teste para isso daí. Aí era tranquilo, né? Aí a gente falou assim, olha, testa todo mundo aqui, testou, esse cara está doente, fica em casa, o cara que não está doente vai trabalhar. E assim a gente consegue controlar a expansão do vírus, né? Vai gerando uma imunidade ao longo do tempo nas pessoas mais jovens e tal. E a gente consegue controlar a expansão do vírus e aí você consegue caminhar para um regime em que você deixa em casa as pessoas de idade mais avançada. Você começa a caminhar para um regime em que algumas atividades que são pouco intensivas em contato humano, né, de pessoas, por exemplo, a fábrica que produz carro, está cheio de robô lá, e as pessoas estão distantes e tal, você começa a liberar também essas atividades, você começa a tentar aí, né, ensaiar o caminho para a normalidade. Agora precisa de teste. Agora não tem teste. Então tem que se organizar, o governo tem que se organizar, as organizações internacionais têm que se organizar para voltar todos os recursos que a gente pode para produzir teste. Como diz no linguajar do economista, o benefício marginal que a gente tem em termos do crescimento econômico, né, de produzir teste agora é elevadíssimo. Que aí as pessoas começam a voltar ao trabalho. Tem uma certa inelasticidade, lembra da aula de micro lá que a gente deu, assim, a oferta inelástica e tal? Então você precisa, às vezes você quer, por exemplo, o caso uma oferta inelástica, o caso dos ventiladores mecânicos, que é um troço mais complicado. Você fala assim, eu pago quanto for para ter um ventilador, eu faço um déficit público aqui enorme, mas você tem dificuldade de arrumar esses ventiladores porque não é uma coisa simples de você sair produzindo. Então demora um pouco de tempo e tal. Então esse é mais inelástico. Agora, por outro lado, máscara e luva, isso é bem fácil de fazer, né? Então por que o governo não chega, monta um leilão e fala o seguinte, olha, eu vou começar pagando aqui, para ter mais luvas eu vou pagar 3 vezes o que eu pago pela luva. Para ter mais máscara eu vou pagar 3 vezes. Aí todo mundo sai correndo. É o motivo do lucro, é um bom motivo. O cara vai lá, as empresas vão lá, opa, vou parar de fazer o que eu estou fazendo aqui, então eu vou fazer luva e máscara por uns meses. É óbvio que o cara que, sei lá, produz carro, talvez ele não vai conseguir fazer luva, mas, sabe, setores que estão meio que próximos ali podem sim realocar, né, em termos de função de produção, eles podem realocar seus insumos para fazer essas coisas que estão mais urgentes. Agora ele precisa ter um sinal do preço para fazer isso daí. Num regime totalitário, o governo vai lá e fala, vai fazer luva, vai fazer máscara. Num regime de mercado, que é muito melhor, a gente chega e fala o seguinte, o governo chega e fala o seguinte, olha pessoal, estou pagando 2 vezes, 3 vezes mais para luva e máscara. Aí todo mundo sai com máscara na rua. Então, outra parte da estratégia para diminuir, para as pessoas poderem voltar, né,
diminuir o isolamento, poderem voltar a trabalhar gradualmente, é isso. Todo mundo tem que estar na rua de máscara e luva. Aí o negócio não vai espalhar. Aí a gente baixa a taxa de expansão dele daí. Agora precisa estar todo mundo. E aí precisa ter duas coisas, coesão social e assim uma liderança que fala é o seguinte, negada, você tem que sair todo mundo aí de máscara, tá? O governo vai distribuir, mas você vai precisar usar máscara, número 1. Número 2, então precisa ter essa coesão, precisa ter essa liderança. Número 2, precisa ter lei. O seguinte, olha, foi pego andando na rua aí sem máscara, multa. Bota uma multa bem salgada, bem grande. Aí as pessoas vão começar a usar máscara. Olha pro Oriente, gente. No Oriente é tradição isso daí. É tradição. O cara tá gripado, o cara tá se sentindo bem, ele só sai de máscara. Isso é raro no Ocidente. A gente vê acontecer, mas é mais raro. Evita a transmissão. Então essa é uma maneira barata, tá? O ventilador mecânico, que é para tratar as pessoas, é super importante, mas é mais difícil de você escalar a produção dele, aumentar brutalmente a produção dele no curto prazo. Agora, luva e máscara, né? Dá para fazer até em casa, certo? Então, uma parte da estratégia, essencial da estratégia de liberação, para as pessoas voltarem a se movimentar, é luva e máscara. E a outra é obrigar todo mundo a usar, quem estiver na rua. A outra é isolar os grupos mais de risco, falar assim, você não, você vai ter que ficar em casa, né? Eu pago o teu salário. Então o governo vai lá e fala assim, ó, trabalhador acima de 60 anos, eu vou pagar o salário desse cara nesse período. Aí os outros vão, certo? E a outra é a mais essencial de todas, teste, para a gente poder saber. Teste e o que eles chamam de você fazer a conexão de todos os contatos. O cara está doente, opa, com quem você teve, com quem você esteve nos últimos 14 dias, essas pessoas têm que também ficar em lockdown, fechadinhas, etc. Então você faz teste e vai conectando os contatos e manda as pessoas ficarem em casa por 14 dias, obrigatoriamente, e paga o salário delas. Mas as outras vão trabalhar. O problema é que a gente não sabe onde o vírus está. Então imagina, por isso que a gente precisa de teste também. Imagina que tem uma cidadezinha inteira lá no interior de Minas, sei lá, que não tem ninguém contagiado. E não tem gente vindo de fora, não tem nada. Está todo mundo em casa, parado. Certo? Por quê? Porque essa provavelmente é a melhor solução, dado que a gente não tem teste. Mas se eu puder testar, algumas pessoas eu posso mandar para trabalhar. E como é que a gente faz para lidar com a questão que a gente tem pouco teste? Vai no curto prazo, como é que você faz com a questão de teste? Aí a ideia não é minha, a ideia é do professor Prêmio Nobel Paul Romer de Economia. Então a sugestão que o Paul Romer dá é a seguinte, você tem que testar, mas não tem teste. Horas. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar um grupo. Então a empresa X quer voltar a trabalhar, né? Quer as pessoas voltarem para o escritório e tal. Então eu vou pegar um grupo enorme de pessoas da empresa X, 100 pessoas, por exemplo, 100 funcionários, e vou botar eles todos para cuspir aqui num baldezinho. Aí eu vou testar. Se tem coronavírus ali naquele 100? Tem coronavírus. Então agora divide essa amostra de 100 em duas de 50, certo? Cospe de novo, agora cospe. Só usei um teste até agora. 2 de 50, cospe aqui, aí o cara cospe. Aí fala assim, olha, nesse grupo daqui, suponho que eu tive sorte, não tem ninguém com coronavírus. Aqui tem alguém ou alguéms. Libera esse grupo então. Esse grupo vai, pode voltar a trabalhar. E nesse aqui? Nesse aqui, olha, tá muito sem teste, então a gente não pode usar mais teste. Então vocês, negada, vão ficar em casa. Tá? Eu não sei se é um só, se são 10, mas tem alguém aqui que tá. Se tiver um pouco mais de teste, pega esse grupo de 50, divide em 2. Cospe todo mundo. 25, 25. Fala assim, opa, aqui deu corona, tem alguém que tem corona. Aqui não. Então bota mais 25 para trabalhar. Só 25 em casa. Tá? Então essa é uma maneira inteligente, assim, é teste em grupo que a gente fala. De você usar recursos limitados, que são os testes por enquanto, para ainda assim poder testar as pessoas e saber se tem alguns grupos que estão aptos para poder voltar ao trabalho. Tá bom? Então a estratégia da volta, a estratégia é a seguinte. Teste. Depois, todo mundo sair de máscara na rua, todo mundo usar luva na rua, e isolar os grupos que são mais sujeitos a que a doença, né, se desenvolva de uma maneira mais dramática, mais prejudicial à saúde, e evitar os setores que são, por exemplo, sei lá, restaurante, esse daí vai por último, né? Indústrias que têm pouca interação entre as pessoas, vai primeiro. E a gente vai aumentando assim, as pessoas vão voltando a trabalhar nos empregos, de acordo, né, com o grau de intensidade de relacionamento, de proximidade que você precisa ter naquela área particular do trabalho. E o que o governo faz enquanto isso? Vai bancando. Então o cara está acima de 60 anos, está em casa, ou o cara que cuspiu lá no baldezinho e deu
corona positivo teve que ficar em casa, aquele grupo, o governo vai lá e paga uma boa parte do salário desse pessoal. Tá? Essa é a estratégia. Tem que fazer de uma maneira organizada, pensada, sem pressa, para a gente poder voltar gradativamente a integrar as pessoas na economia nacional. Obrigado. Até a próxima.